Silêncio. Silêncio. Foi-se o nosso cota, Rui. Silêncio. Partiu o nosso cota, Rui. E se ele não tivesse produzido ar, será que eternizaria o seu nome nas nossas mentes e nos nossos corações? Nostálgica situação, precipitante comoção, nomes. Nomes, que importância têm? Qualquer um serve. Será mesmo que para os povos bantus dessa Angola profunda, um nome é apenas uma pronúncia de sílabas, vogais e sons que se pronunciem? Nomes. A matriz identitária espiritual de um ser. O nome é a primeira profecia que qualquer um de nós pode ter. Nomes. Pronomes. Será que um nome interessa de facto? Ou um mero acaso? É um mero acidente? Podemos nos chamar qualquer coisa. Qualquer nome vale, qualquer nome serve. Nomes. Ousada presença, falar da nossa penitência e clemência. Soubemos nós do passado histórico que nos une a coroa do Congo e a coroa portuguesa. Nomes. Será que existe algum significado por trás de cada nome? Nomes. Identidade primária de qualquer um ser. A primeira profecia que cada um dos nossos progenitores nos pode oferecer. O nome não é só um nome. O nome é a missão que a gente recebe para realizar nesta nossa presença, nesta nossa vivência. O nome transcende aquilo que é material, influencia a nossa existência espiritual, pois até os grandes renomados psicólogos reconhecem de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Nomes não são apenas nomes. A memória daqueles que se foram. O nosso cota Rui partiu, mas felizmente a nossa espiritualidade ele nutriu. Nomes. Não importa qual tu tenhas. Nomes não têm valor. Nomes não têm interesse nenhum. Nasceu mais alguém na nossa senzala. Nasceu mais alguém no nosso mocete. Nasceu mais alguém no nosso quinto. Vai se chamar Manfutuana. Ouve lá, ô Maria, Manfutuana? O que é isso? Manfutuana é um nome com significado futuro. Então ela tem que ser registrada como futura. Assim se foi perdendo a nossa força, a nossa pulungunza, não só por via da nossa gastronomia, mas por via dos nomes, nós fomos sendo enfraquecidos. Por que num evento desse não temos sala cheia? Onde é que está a comunidade angolana? Não é mero acaso. Reconheçamos que fomos vítimas de um processo histórico de desconstrução da nossa natureza. Nós somos vítimas culpadas dessa nossa vivência. Mas já é a hora de acordarmos. Balumuca! Balumuca!
Balumuca! Angolano acorda. Angolano desperta. Não é para amanhã. Não é para ontem. É para agora. Balumuca. Balumuca. Levanta. Desperta. Acorda. Se sacode. Você tem que vir, angolano. Balumuca. De quem tu és filho realmente? Escravos? Não. Tu és filho de Manchambua, de Mutuyaquevela. Tu és filho de Nzinga. Tu és filho do Caçanda, o Grande. Tu és filho de Ngola Quiluange, que é a samba. Tu és filha de Nhacatolo Chisengo. Angolano, Balumuca, levanta, desperta, acorda. Para que vale o nome? Eu preferi chamar-me mesmo Nkosi, Ubuntu, Moshe. A culpa não é minha, a culpa é nossa. Como estamos a nomear os nossos netos, os nossos bisnetos. Liberta-se, angolano, acorda. Balumuca, levanta. Nomes, pronomes, de nada valem, de nada importa. Nomes são apenas nomes. Deixa eu agradecer de facto a vossa presença numa noite fria do Porto, em que foi prognosticado uma baixa temperatura, nem sair de casa nesses dias custa, mas é bom ver as pessoas aqui para um momento como esse. O que dizer sobre o livro dos nomes de Angola de Aristóteles Candiba? O que dizer? Para mim foi um prazer voltar a ser convidado pelo Candiba para partilhar um momento de mais uma apresentação pública de uma obra. Eu tive o prazer de partilhar a apresentação do livro do Candiba, que é a Balada de Herculano Mercedes, que é um livro interessantíssimo de uma figura portuguesa de origem africana completamente desconhecida, como infelizmente grande parte das figuras portuguesas de origem africana são quase sempre desconhecidas. Vocês têm também a oportunidade depois de irem ver, o livro está ali, isso sem qualquer publicidade ao Totti, conforme eu trato Aristóteles. Não existe nenhum povo que não saiba quem é, se não souber porque que se nomeia alguém ao nascimento com um determinado nome. Hoje talvez não, né? Já há coronilde, há vacinária e outras coisas que assim umas esquisitices de nomes criados em função das circunstâncias, mas mesmo esses têm um contexto, não é? Foi o Covid que permitiu o surgimento de todas essas variantes nominais, não é? E então, conforme eu ia dizendo, esse livro tem essa importância e, como dizia também aqui o nosso poeta, representa um tempo de resgate e de balumuca, né? Do acordar, do abrir os olhos para uma realidade que durante muitos anos pareceu não fazer sentido. As pessoas se perguntavam, mas isso mesmo é nome de pessoa que se dá? E para quem tem mais de 50 anos e viveu algum período do período colonial, tem noção de que os nomes africanos sempre foram vistos como algo complicado de se dizer, difícil de guardar na memória, e esse exercício tem a ver justamente com uma dimensão sociológica de recuperação e de passagem de testemunho para uma nova geração, que não tendo vivido isso precisa compreender porque é que os nomes angolanos são tão importantes como qualquer outros nomes no contexto mundial. E o significado, a etimologia, a razão, o contexto em que os nomes surgem e que são atribuídos às pessoas são fundamentais para perceber que o nome, como diziam os mais velhos, também acaba por fazer a pessoa. O contexto em que a pessoa nasce, a realidade que informa e forma o sujeito é bastante importante. E é também uma forma pedagógica e relacional com todos os outros povos
que conviveram com os angolanos, que convivem com os angolanos, que relacionam com os angolanos, de perceberem que os nossos nomes, os nomes angolanos, não são nomes dados ao acaso. São nomes com um contexto, com uma realidade, com uma história que qualquer pessoa, com esse trabalho que o Aristóteles nos traz, que a Lima nos traz, nessa segunda edição, são 3.000 nomes. 3.000 nomes. E nomes de todas as regiões também de Angola, não é? Como penso eu que é consabido, Angola é um país com muitos povos, que já foram nações soberanas e independentes, e com línguas próprias, dentro de um contexto em que cada uma delas tinha as suas instituições e funcionava. E então, esse livro traz também essa memória, traz esse contexto e traz essa dimensão histórica. Para além de ser um livro de nomes, tem essa dimensão histórica que é fundamental para perceber a razão do porquê de se trabalhar numa pesquisa para a recuperação dos nomes de um povo, ou de muitos povos dentro de um país só, que é o caso de Angola. Porque já houve uma primeira edição que, infelizmente, não chegou à dimensão que se pretendia, não é? Porque eu acho que esse livro passaria a ser um livro obrigatório para os serviços de registro oficial em Angola, passaria a ser um livro obrigatório nas bibliotecas das universidades, das escolas públicas, de todos esses sítios que permitem também mais rapidamente se massificar a noção e a importância e o valor que o mesmo carrega e partilha e testemunha. Essas são as razões fundamentais, porque teremos depois, então, o Candimba a nos falar de todas essas viagens, essas lutas, esses desafios, e que permitiram, depois de tanto trabalho, termos hoje, então, aqui o livro dos nomes de Angola para o nosso desfrute. Obrigado. Foi um projeto muito difícil, porque eu não domino tantas línguas angolanas, eventualmente, então fui à procura de ajuda, né? Demorou bastante, porque às vezes eu tinha os nomes africanos, por exemplo, o simbolismo é mais importante que o significado. Candimba, toda a gente sabe que Candimba é coelhinho ou lebrezinha, mas porquê Candimba, né? Então, a questão da demora foi essa. Vários linguistas mais tarde apareceram, sabendo que eu estava a fazer um trabalho sério, foram aparecendo e eu fui dar toda a ajuda que necessitava e consegui publicar a primeira versão em 2019, final de 2019, uma versão de 2.000 nomes. Esta é a nova versão, foi publicada agora em agosto, juntamente com um livro infantil. Há uma história para cada nome de Angola, é um livro infantil de cerca de 200 páginas, com 200 nomes rimados. É uma introdução às crianças, introdução ao público mais jovem sobre os nomes de Angola. Todos estão rimados, significado, simbolismo, tudo. Tem aqui uma versão inglesa, a primeira versão, 1.000 nomes, da mesma forma que o original, né? Significado, simbolismos e tudo mais. Eu queria fazer uma pequena apresentação sobre o livro, né? O livro dos nomes de Angola. Vou ler algumas partes do livro, alguns textos das pessoas que participaram, alguns linguistas, e depois falar um pouco mesmo sobre os nomes que fazem parte do livro. Este livro, finalizado sob a orientação do meu pai, com base na pesquisa oral, parte solenemente a minha apaixonante e persistente investigação, em nome de alguma associação ou instituição académica. No entanto, para maior contribuição e preservação das línguas banto, eu aconselho e endosso que os nomes sejam adotados ou atribuídos da mesma maneira em que foram introduzidos neste livro, isto é, respeitando a harmonia das regras básicas da ortografia banto, assim estabelecidas e exigidas pelo Instituto de Línguas Nacionais de Angola.
Sim, nós temos uma regra básica da ortografia bantu em Angola. Há sempre essa questão, né? Será que é da forma católica ou protestante? Há três maneiras, em muitos casos, de escrever uma palavra, mas uma língua não se pode escrever de três maneiras. Para quem não sabe, Bantu, a palavra Bantu deriva de Ba e Tu, pessoa, significando pessoas, humanos. Isso é para designar um grande tronco etnolinguístico e cultural africano que engloba mais de 400 línguas, desde o sul do Saara à África do Sul. As expressões Bantu, Banta são formas aportuguesadas de Bantu e, desse modo, não utilizadas nesta obra. Temos de ter cuidado em não aportuguesar tudo, né? Por exemplo, às vezes as pessoas falam de cultura quimbunda, né? Cultura quimbunda, isto e aquilo, né? Em Quimbundo, Quimbunda é um grande traseiro. Então, não devemos... Sério, cultura quimbunda não faz muito sentido. Deixa eu ver. Este mapa tem que minimizar. No livro tem um mapa. Ups, o mapa tem que minimizar, infelizmente. Desculpem lá, este computador não é meu. Eu já estou meio perdido. Ok, o mapa. Então, é um mapa etnográfico. É sempre difícil trabalhar com essa questão, porque ainda se estuda essa questão bastante, mas temos uma ideia mais ou menos dos grupos étnicos que temos, né, em Angola. Tem que aumentar. Uma parte do meu texto no livro, né, fala um pouco das origens, né, e dos objetivos, do histórico da minha família. Na década de 2020, um menino do Bailun de 10 anos de idade foi matriculado no Colégio Católico do período colonial. O menino chamava-se Achingongo, filho de Njahulu Kandimba e da avó Wandi. Anos após ter finalizado os seus estudos, deixou o colégio e foi introduzido ao mundo com o nome e apelido de José Mândio Coelho. Este menino foi meu avô paterno. O nome Kandimba, que em Bundo significa pequena lebre ou coelhinho, simbolicamente uma pessoa astuta, não era um nome aceitável, ou seja, foi rejeitado pelas autoridades coloniais portuguesas, algo que sucedia através das instituições religiosas. Oficializou-se uma suposta tradução, Coelho, e hoje o meu nome de registro civil é Aristóteles Amândio Coelho. Amândio, o nome do meio, vindo de uma professora portuguesa que teria insistido que o meu avô adotasse o nome dela. Comecei a escrever este livro em 2012, em Amsterdão, Holanda, e fiz daquela rejeição do passado do nome africano, algo que considero uma das feridas emocionais mais profundas na minha família e na sociedade angolana. Motiva a obrigação moral e espiritual para com a preservação, valorização e exaltação dos nossos nomes tradicionais angolanos, das nossas línguas nacionais, dos nossos grupos étnicos, das nossas culturas, das nossas civilizações interrompidas e de todas as filosofias africanas em geral. Na minha família, nós temos Kandimba com C e temos Kandimba com K, né? De acordo com a regra ortográfica Bantu, C-A é Chá. O artista Bonga Coenda escreveu o prefácio do livro. É um prefácio longo, mas eu tenho aqui uma pequena parte do texto, né? Este livro vem abrir um parênteses muito importante na vivência, na convivência, na compreensão dos angolanos entre si, primeiramente, e depois com os demais. Quando temos jovens autores, como Aristóteles Kandimba, que se preocupam com a nossa língua, com a nossa forma de exprimir algo que para nós tem um significado extraordinário,
Saímos daquela fase da submissão à colonização e, principalmente, estarmos a imitar aquilo que já foi padrão e que, no aspecto neocolonial, continua a ser. A historiadora, a professora Antonieta Cesaltina Colanda, já publicou 2 livros, Verbos Português, um Bundo Português, e Chokwe também. Valorização dos nomes banto, uma parte do texto. Os nomes africanos não são dicionarizados, isto é, não figuram nos dicionários ou enciclopédias, tal como acontece muitas vezes com os nomes europeus de outras paragens do mundo. Os nomes africanos são criados em função dos acontecimentos, características físicas, habilidades que essa criança for demonstrar ao longo do seu crescimento pelas circunstâncias. Eles podem ser classificados em diferentes classes ou categorias gramaticais. Os nossos nomes dizem quem somos e onde somos. Há pessoas que se sentem diminuídas ao usarem nomes de origem banto, esquecem-se que estes nomes encerram um valor importantíssimo no que diz respeito à nossa identidade, desde sempre foi defendida pelos nossos antepassados. É o seguinte, a origem, a tradição, nós não podemos ter um livro, né, de nomes. Por exemplo, alguém vai registrar uma criança e acontece que alguém diga, olha, se não estiver aqui, não pode ser. O que é que acontece? A origem, o sistema é contra essa ideia de termos um livro. Os nomes nascem no momento em que a criança nasce. Então, reflete um pouco essa frase, os nossos nomes não são dicionarizados, né? Ajuda bastante, mas não pode virar regra em lado nenhum. Outro historiador, Stefan Ludi, ajudou-me bastante com os nomes Epicom. O nome é mais que o nome. Dar nome é um costume antigo entre os povos. O nome, como uma marca cultural, carrega um conteúdo que se traduz numa mensagem histórica. O nome não é uma mera etiqueta, é uma identidade que transcende a ideia vaga de uma simples denominação. O nome é um dos distintivos que lhe permite situar o indivíduo no grupo, estabelece uma união permanente com o universo e é uma das medidas para a divulgação da história de uma família ou do povo. A língua é, assim, o veículo para a divulgação da história e da cultura do indivíduo. Logo, deve-se valorizar os nomes, respeitando a origem e a sua consequente transcrição. A língua é, assim, o veículo para a divulgação da história e da cultura do indivíduo. Falando em línguas, quando uma língua é proibida, os nomes automaticamente somem, né, da nossa sociedade. É uma pequena explicação do nosso caso como angolanos, né? Tenho aqui a aposta na eliminação das línguas nacionais. A partir de 1921, através do decreto número 77, o governador provincial de Angola, o governador provincial de Angola, general José Maria Mendes Ribeiro, Norton de Matos, publicado pelo Boletim Oficial de Angola, número 5, primeira série, 9 de dezembro de 1921, passa a ser obrigatório o ensino da língua portuguesa nas missões, deixava de ser permitido o ensino das línguas estrangeiras e das línguas africanas. Estas últimas, aparentemente, sob o pretexto de poderem vir a prejudicar a ordem pública, a liberdade ou a segurança dos cidadãos portugueses e das próprias populações africanas. Estranho. Essa parte eu vou deixar para o Manuel mais tarde reclamar. Ainda sobre as línguas, né? Sem línguas não existe interesse nenhum em estudar nomes, né, tradicionais. É vedado nas catequeses das missões, nas suas escolas e em quaisquer relações com os indígenas, o emprego das línguas indígenas por escrito. Não é permitido ensinar nas escolas das missões línguas indígenas. O uso da língua indígena só é permitido em linguagem falada na catequese. As disposições de dois artigos antecedentes não impedem os trabalhos linguísticos ou quaisquer outros de investigação científica, reservando-se, porém, o governo o direito de proibir a sua circulação quando, mediante inquérito administrativo, se reconhecer que ela pode prejudicar a ordem pública, a sua liberdade ou a segurança dos cidadãos e das populações indígenas.
Outras disposições do decreto têm por fim proibir por completo o uso e o emprego das línguas indígenas escritas, quer no ensino, quer com qualquer outro fim. Enquanto que os nomes ocidentais são geralmente escolhidos por valores, eu fiz uma tradução de uma apresentação em inglês. Esta parte aqui eu falo então sobre a natureza dos nomes, dos objetivos. Enquanto os nomes ocidentais são geralmente escolhidos por valores estéticos, os nomes africanos são selecionados levando em consideração outros fatores que podem incluir crenças e visão do mundo, valores éticos e sociais, eventos ou circunstâncias e modos de nascimento, o local e o período. De fato, em África, os nomes pessoais são uma parte essencial das identidades culturais e por meio destes existem mensagens transmitidas à sociedade. O nome é um documento onde se pode ler a história de alguém ou família no tempo e espaço. Além de desempenhar um papel psicológico no estabelecimento da identidade de uma pessoa, os nomes para aqueles que conhecem sua origem e significado, também transmitem as experiências sociais e culturais das pessoas que o criaram. Eles representam como os membros de uma comunidade se consideram e refletem valores, tradições e acontecimentos das suas vidas. Portanto, os nomes são palavras significativas que contêm contexto histórico. Isso explica a razão pela qual os nomes das crianças africanas são escolhidos com muita consideração. Nomear é uma prática cultural universal. Em todas as sociedades do mundo, as pessoas recebem nomes. No entanto, a forma como os nomes são atribuídos, as práticas rituais envolvidas e as interpretações associadas a eles variam de sociedade para sociedade e de uma cultura para outra. Cito algumas entre os povos de Angola. O nome é dado à criança após a queda do cordão umbilical. Cito algumas entre os povos de Angola, significando grupos étnicos. Né? Apesar de sermos do mesmo ramo, temos certos rituais e crenças diferentes. O nome é dado à criança após a queda do cordão umbilical. O pai e o avô do marido são os únicos que dão o nome. São culturas diferentes. Dar nome a uma criança é um grande evento cerimonial que envolve a família imediata e alguns aldeões. Nomear uma criança não é cerimonial, mas sim uma tarefa privada de uma família. O nome de uma criança é geralmente dado após o nascimento. Isso ocorre porque quem dá o nome deve saber o sexo da criança recém-nascida e atribuir um nome que corresponda ao género. Na cultura tradicional Lunda, povo Balunda, quem dá o nome são os pais da criança e, por vezes, os avós, tios ou tias. Para os Bakongo é algo completamente relativo. E entre os Ovimbundo, o pai nomeia os 2 primeiros filhos, independente do sexo. Após o nascimento de uma criança, o nome permanecerá em vigor e poderá ser usado livremente. No entanto, se a criança chora com frequência, isso indica que o nome é inadequado. Os espíritos, através desse choro, indicam que o nome deve ser modificado e outro selecionado. Isto decorre da crença lunda da reencarnação dos povos banto em geral. A visão do mundo banto em geral tem evoluído em torno da ideia de que os vivos, os mortos e aqueles que ainda não nasceram estão ligados de maneira ininterrupta. Os espíritos ancestrais estão sempre entre os vivos e fazem parte das suas vidas diárias. Eles são presentes nas refeições comunitárias diárias, auxiliam as mulheres no difícil processo de parto, ajudam a resolver disputas, protegem e orientam os homens, caçadores, pescadores, etc. Eles também manifestam o seu descontentamento, causando doenças àqueles que violam certos códigos, valores morais, ou os que não cumprem com as suas promessas. Portanto, para descobrir o nome que a criança deseja, que reflete o seu espírito e personalidade, os pais cumprimentarão o bebê com palavras e canções, usando uma variedade de nomes diferentes. Aquele que mais faz o bebê sorrir, ou que acalma o estado de agitação, é considerado o nome certo. Há outras crenças, outros rituais. Este aqui especificamente é Lunda, o povo Lunda.
Portanto, para descobrir o nome que a criança deseja, que reflete o seu espírito e personalidade, os pais cumprimentarão o bebê com palavras e canções, usando uma variedade de nomes diferentes. Aquele que mais faz o bebê sorrir ou que acalma o estado de agitação é considerado o nome certo. Às vezes, o nome é alterado se uma criança ficar gravemente doente. Nesse caso, o médico tradicional, Chimbanda, que trata a criança doente, escolhe um nome novo, pois acredita-se que o infortúnio esteja ligado ao nome anterior. Em muitos casos, o nome de uma criança pode ser determinado sem que nenhum dos pais tenha qualquer escolha. Por exemplo, se uma mulher tiver um trabalho de parto difícil, um adivinho é consultado para então poder indicar que determinado ancestral está a interferir no nascimento. Se o espírito for apaziguado com sucesso e a criança nascer, ela receberá o nome do espírito ancestral que afetou o nascimento. Um exemplo, as meninas recebem o nome Kamwandi, Lunda, que é o espírito dos sonhos, e os meninos são chamados de Kayongo, o espírito da loucura. São os nomes mais... são ancestrais, né? Espíritos ancestrais. Dar a uma criança o nome dos seus parentes, especialmente dos seus avós, é importante e tem diversas funções sociológicas. Serve, entre outras coisas, para conectar duas gerações alternadas, a dos avós e a dos netos. Serve para perpetuar os nomes antepassados e aproximar socialmente avós e netos. Quando o avô compartilha o nome com o neto, a relação entre eles se torna ainda mais próxima. Dar a uma criança o nome dos seus avós também deriva da crença de que a criança automaticamente herdará as virtudes deles. Outro fator é a adoração ou homenagem aos ancestrais. Numa sociedade onde espíritos ancestrais não são apenas referenciados, mas também se acredita que têm influência sobre os seus descendentes vivos, uma forma de homenageá-los e por vezes ajudá-los a recebê-los é dar o nome deles às crianças. Não se dá qualquer nome, né? Qualquer avô. Né? Em princípio, dar o nome de um avô significa que espiritualmente essa pessoa... Pois é. A sociedade tradicional bantu depende da agricultura para a sua subsistência e, portanto, a chuva é um dos eventos mais agradáveis. Dessa maneira, crianças nascidas num dia chuvoso ou no início da estação chuvosa podem ser chamadas de Muzoa, dia chuvoso, Musambo, início da estação chuvosa, Lunda, né? E há outros exemplos, nomes bem populares em Angola, como Vula, ou Mvula, e em Mbundo, Ombela, ou Ombela. Hoje em dia tem-se usado Ombela, ou Chali, mas tradicionalmente não se usava o artigo cai no momento que se torna o nome da pessoa. Né? Eu não sei se vocês conseguem entender quando eu digo que o artigo cai quando o nome é atribuído a uma pessoa. Em princípio, o Chali é uma coisa moderna. Os mais velhos usavam Chali, porque o O nesse sentido é artigo. O João não é o nome da ganha, é João. O período de nascimento também pode estar relacionado à atmosfera socioeconómica da época, especialmente aqueles que dizem respeito ao estatuto dos pais e da família. Uma criança nascida durante um momento de prosperidade, como uma boa colheita, será chamada de Kamani, prosperidade proveniente do trabalho árduo, outro nome Lunda. Por outro lado, uma criança nascida em meio à pobreza, sofrimento ou em tempos difíceis, fome, guerra e solidão, pode levar um dos seguintes nomes: Maccabi, sofrimento; Mpuila, sede; Cancawende, sozinho, solitário, são nomes Lunda. Eu não sou Lunda, sou Vimbundo, mas tive muita dificuldade em encontrar nomes Lunda, então decidi na apresentação exaltá-los. Temos outros nomes, né, como o Pachi, são nomes também bem populares, que se encontram no Quimbundo e no Kikongo, são também Pachi. Kanjala, por exemplo, Fomozinha, Fomozinha e Vita, guerra. Né? Kanjala, Umbundo, Vita, Kikongo também é Umbundo, significa a mesma coisa. Nomes que expressam gratidão. Entre os Bantu, a maternidade é altamente valorizada. Reparem como eu não digo Bantus, porque o PA já é plural, né? Em
Entre os Bantu, a maternidade é altamente valorizada. Desta forma, uma mulher que dá à luz a um filho vivo após um parto difícil, após um longo período de esterilidade, demonstrará a sua gratidão a Deus ou aos espíritos ancestrais, dando-lhe o seguinte nome: Lui, ou Lui Luanzambi, misericórdia de Deus, ou simplesmente Lui, misericórdia, bondade. Em princípio, tradicionalmente, não há nomes que se referem a Deus. Mais tarde, com influência cristã, foram aparecendo esses nomes. Se acontecer de uma mulher sofrer complicações relacionadas à fertilidade, como abortos espontâneos, ela será tratada com rituais destinados a aumentar a fertilidade. Assim que a mulher engravidar, ela é levada para uma casa isolada, onde, com suas roupas brancas, se dedica por alguns meses a um espírito ancestral. Enquanto estiver na casa isolada, a futura mãe recebe um remédio que o espírito lhe revela em seus sonhos. Assim que o bebê nascer, ele levará o nome da casa isolada, independente do sexo. Esses nomes são títulos honoríficos que visam mostrar respeito e apreço ao espírito ancestral que ajudou a mãe a conceber o bebê. Os passos são muito importantes, né? Por exemplo, Chipangu, também Lunda, é o nome da casa isolada. Em Ubuntu tem Chilombo, né, que é um espaço não só é um acampamento não só de guerra, mas também para certos rituais, né? Na Chilombo são versões femininas, diríamos, do nome Chilombo, né? O Na significando mãe e Sa pai, não é? E Hemba, remédios, Milongo, Kimbundu também, remédios, né, são usados durante o tratamento. Conhece pela fala mãe deu a luz, mais especificamente a ordem que as crianças vêm nascem. Assim, o primogênito será chamado de Wedi, o verbo indica emergir. O segundo filho será chamado de Chilonda Wedi, aquele que será o primeiro e o último filho, Kabinda de Binda, fechar, bloquear uma passagem por troncos, Lunda. Outro aspecto da forma do nascimento são os gêmeos. As reações dos africanos ao nascimento de gêmeos variam de cultura para cultura. Em algumas culturas, esses nascimentos são vistos como maus presságios ou ocorrências misteriosas, enquanto outros são vistos como símbolos da boa vontade de Deus ou dos antepassados. Na sociedade tradicional Lunda, os gêmeos são bem-vindos e queridos e vistos como um presente milagroso dos antepassados. O nascimento de gêmeos indica que os espíritos ancestrais estão felizes e orgulhosos dos pais. Eles são chamados de Mbui, primeiro gêmeo, e Kapa, segundo gêmeo, respectivamente. Em Kimbundu nós temos Jingongo, né? Kikongo, Mampassa, gêmeos. Já os Ovimbundu, gêmeos, ao contrário de outros bebês, são saudados com insultos e chamados por nomes abusivos e outras palavras depreciativas como Ovi Angulo, tu porco, e Ove Ambua, tu cão. Após serem submetidos a um rito de purificação, sempre a cargo do Chimbanda, que acompanha a parturiente e os seus bebês, os nomes dos gêmeos são atribuídos da seguinte forma. Eu acho que todo angolano sabe. Os gêmeos entre os Ovimbundos são chamados de Olonjamba. Olonjamba significa elefantes, né? Os elefantes. Primeiro filho, independente do sexo, Jamba. Seja menina ou menino, o primeiro é sempre Jamba, elefante. O segundo, Rossi, leão, se for menino. Se for uma menina, Ngeve, hipopótamo. Que são os animais mais poderosos da savana, né? Embora o nascimento dos gêmeos cause excitação, também é motivo de preocupação. A causa principal da preocupação é a crença de que os gêmeos são delicados e, consequentemente, frágeis. Para conseguir a sua sobrevivência, são tomadas medidas de precaução e proteção. Por exemplo, a mãe recebe cuidados especiais, bastante comida para maximizar a sua capacidade láctica, e tabus e rituais são elaborados. Um tabu imposto aos pais é garantir que haja paz e tranquilidade no lar, pois acredita-se que não existirá paz espiritual dos gêmeos sem a concordância, entendimento e harmonia entre os pais. Eu acho que tem mais 5 minutos. Um dos rituais mais destacáveis acontece entre os Lunda,
Banguela e Chocó acontece quando a primeira lua nasce, as comunidades cantam e dançam e espalham pó de argila branca ou farinha de mandioca nas testas dos gêmeos como forma de proteção. Existem nomes específicos para filhos gêmeos, como também para os seus pais. Uma mãe de gêmeos entre os Lunda torna-se Nhampassi, Ampassi gêmeos, Nhampassi mãe dos gêmeos, não é? Literalmente mãe de gêmeos, e o pai é Sampassi. O uso desses nomes em relação aos pais é tanto uma forma educada de tratamento, como também ganham um status comunitário ou social elevado. Entre os Umbunda nós temos Nonjamba, que é a mãe dos gêmeos, né? A minha mãe é Nonjamba, e Sonjamba, pai dos gêmeos. Esses nomes também podem ser dados a uma menina, né? Nonjamba. Tem alguns exemplos aqui dos nomes, dos nomes que nascem depois dos gêmeos, né? Lando, o que segue, o que procede, Kikongo, Chijica, o que tapa, o que fecha, né? O Júnior dos gêmeos em Chokwe, Ilunda, Cassinda, o que empurra os gêmeos à continuidade da vida, o Imbundo, são nomes dos que nascem depois dos gêmeos. Nomes que refletem a crença banto de purificação do útero, quarto filho, Lukombo, que literalmente significa vassoura, Banguela Kikombo, Chikomba e Chikomba em Lunda, que significa limpeza, o nome tradicional para o quarto filho. Gêmeos, terceiro filho, quarto filho, que é o que purifica o útero. Nomes de verbais, né? Como por exemplo, Ayana, eles ou elas amparam do verbo Kuyana, amparar, e como que a samba, algo, alguém orado, usado, celebrado, Kossamba, Kalima, são nomes de verbais, são um exemplo de nomes de verbais. E para finalizar, no livro temos nomes insinuantes como forma de proteção, nomes adquiridos mais tarde na vida, nomes adotados estrangeiros, né? Domingo, por exemplo, né? Eu acho que a gente sabe o que é que Domingo significa. Aqui alguém que não sabe o que é que Domingo? Domingo é uma forma banto de se dizer domingos, ou domingo. Então, domingo ou calumingo, diminutivo, seria alguém nascido num domingo. Ou um domingo. Eu tenho pelo menos uns 200 nomes desses. Muito. Nomes que refletem visões globais, nomes associados à aparência física da criança, nome dos que nascem com os pés primeiro, nomes que refletem os sentimentos de alegria e gratidão dos pais, nomes que refletem tempos alegres, tristes ou difíceis, nomes que expressam sentimentos religiosos, influência cristã, nomes em forma de mensagem para a sociedade em geral ou comunidade específica, nomes derivados de provérbios que refletem filosofias da vida africana. Um dos meus avós chamava-se Chicola Moenho. Chicola Moenho literalmente significa a vida é importante, o mais importante é a vida. Nomes de plantas, astros, rios, animais ou fenómenos naturais. Dunduma, por exemplo, em Umbanda. Nomes em forma de elogios, louvor e outras alcunhas. Passei do tempo. Nesta apresentação, um tanto superficial, indiquei que entre os Bantu, os nomes pessoais são a base da identidade de uma pessoa. Os seus significados e as circunstâncias que são escolhidos sugerem que não são meros fenómenos linguísticos ou rótulos arbitrários sem qualquer significado. Pelo contrário, transmitem a existência social e cultural dos povos tradicionais angolanos. Os nomes raramente são dados por acaso às crianças, são cuidadosamente escolhidos pelos pais e familiares de modo a refletir e revelar as circunstâncias sociais em que o bebê nasce. Portanto, os fatores socioculturais desempenham um papel importante na seleção e atribuição dos nomes pessoais. Muito obrigado. Está aberta as hostilidades, não é? Está aberta as Eu sou a hostilidades. Ana e eu vivi em Angola até aos 17, não me lembro quando fui para lá, era pequenina. E estou
isto é muito grave para mim, porque eu, de facto, ainda amo o nome. Isto é banto, eu conheço bem esta história, mas fala-se aqui muito num mundo, que é uma língua ágrafa. Estou a dizer alguma coisa? Não é? É uma língua ágrafa. O banto só dá línguas ágrafas e agora podem ser escritas? Era essa a pergunta que eu queria pôr. Não sei se me expliquei bem. Como são línguas ágrafas na altura, essas línguas devem ser escritas, as línguas ágrafas podem ser escritas. Podem? Em princípio, sim. Em princípio, sim. Pronto. Era uma dúvida que eu tinha. Não, no princípio sim, mas foram produzidos. E aqui o Candimba falou justamente de 3 versões. Elas sempre foram colocadas na dimensão da tradução protestante, da tradução católica, e agora para o Estado angolano colocar como um elemento único para estruturá-la, o Instituto de Línguas Angolanas criou uma regra que é observada para a produção da escrita das mesmas. Pronto, porque eu sei, por exemplo, na altura do colonialismo, que as missões adventistas é que escreviam os nomes das crianças quando elas estudavam. Não eram só as adventistas, eram todas elas protestantes, não é? Eram todos. Protestantes no geral. Olha, desculpe a pergunta, mas era Não, estava é normal. assim um bocado de confusão. Havia tendência, através da Igreja Católica, de se batizar completamente. Exato. Então, em princípio, vemos a Igreja Constancionistas, batistas, sim, permitiam o nome de família, permitiam, enquanto que os católicos praticamente batizavam com um nome completamente europeu. Não, e depois o decreto-lei Sim, do sim. governador Norton de Matos de 1921 Sim. acabou por ser o elemento que permitiu quase que a extinção dessa continuidade no nomear de acordo às circunstâncias em que as pessoas nasciam, porque era um ato que não excluía só, nem eliminava só a ideia de batizar, era uma forma de apagar a identidade. E em relação a isso, há casos extraordinários, não é? Porque os patrões tinham autoridade para registar os empregados. Imaginemos, Chico Lomonhé, esse nome é muito complicado, agora passa a ser o sabonete. E a pessoa era registrada como sabonete. Porque eu sou o Vitali. Não, você agora é o carruagem. E se nós verificarmos, há uma geração de angolanos que têm nomes de família, são nomes de facto de objetos. E como vimos aqui, há assim o nome de animais, há as circunstâncias, mas as pessoas não têm um nome de objeto. Não há uma ideia de objetificação nos nomes bantus ou mútuos. Há sempre a questão das circunstâncias e a relação em que ocorre o nascimento. E foi uma forma clara de despir as pessoas e de dizer, eu posso... Colonizar as pessoas. Sim, e é uma relação claramente de poder quando alguém pode destituir o outro da sua identidade e passar a renomeá-lo como eu quero ou bem entendo. Não é? É por isso a questão de haver um livro como este não é só um mero ato de produção ensaística, mas tem que ser visto na perspectiva de que sempre há tempo de recuperar as coisas que sofreram distorções, porque isso depois introduziu outros elementos sociais e sociológicos muito relevantes. Se repararmos, chegou uma fase com essa ideia de que a língua dos africanos não podia ser, as pessoas não podiam receber os nomes africanos, qualquer coisa relacionada com isso passou a ser depreciativo. Há toda uma geração de angolanos que não falam línguas angolanas por causa disso, porque um nome angolano, falar uma língua angolana representava um impedimento social para essas pessoas. Ou seja, aquilo que parecia inocente, um decreto como aquele, acabou por ter um impacto de desestruturação social e de identitária maior do que se pode pensar.
maior do que se pode pensar. Criou complexo nas pessoas. Criou, e isso tem a dimensão do complexo. A ideia, até hoje, parece estranho muita gente dizer, mas já passaram, Angola vai fazer quase 50 anos de independência, como é que há pessoas que ainda têm esses problemas? Não, é que toda a gente se esquece que esse decreto acabou por ser um elemento de desconstrução da identidade das pessoas e a introdução desses sujeitos a direito à aniquilação, não é? Sim, de um conjunto de novas regras em que quem não estivesse enquadradas nela não tinha nenhuma hipótese de mobilidade em relação ao que sucedeu. Nós tivemos esse caso na América também, com os afro-americanos, muitos deles mudaram o nome. Sim, mas no dali outros. Sim, mas no caso. Dar os nomes dos sim, mas no caso dos africanos, eles já tinham os seus próprios nomes, sim, não é? Ali foi mesmo vamos dizer, a forma extrema de violência de ser arrancado de um espaço e depositado num novo espaço em que. Limpar a cultura. Sim. Uma forma de limpar a cultura. Quando lembrar aquela frase do Wittgenstein dizia, os limites da minha vida são os limites da minha língua. Se cortas a língua, cortas a vida das pessoas. É um pouco isso. Mais alguém? Só dizer, não para uma pergunta, mas para alguma coisa que suscitou a minha curiosidade. Desde já agradecer a belíssima apresentação do livro, tornando assim uma obra muito interessante, há coisas que a gente hoje por alto, mas aqui escrito, pelo escrito teremos mais elementos para melhor investigar. Há uma curiosidade, a mãe dos gêmeos, naturalmente ela já tem, né, tem o seu nome. Tem um nome, sim. Tem um nome, mas o ter tido gêmeos passa a ser chamada de outra forma. Pela comunidade Pela de Nunjama também, comunidade. sim. Nunjama. Okay. Achei interessante. E Nunjama também pode ser simplesmente uma menina na família. A versão feminina, diríamos, do Nunjama. O que nos remete é o seguinte, que sempre que nós formos dar o nome aos nossos filhos, temos que pensar bem, porque o nome carrega uma identidade e muito mais do que nós pensamos. Às vezes é só, o nome é muito bonito, mas com o seu livro vamos já investigar e saber o que deve e não deve ser. É verdade. Obrigada. Mais opiniões, mais intervenções, mais questões. Estou muito contente de fazer esse livro. Muito obrigada. Eu desejaria fazer mais um comentário de uma questão, porque é bom que se perceba aqui de que nenhuma intenção tomada pela entidade colonizadora naquela altura foi meramente um acidente histórico, casual. Tudo foi uma ação altamente cronometrada, orquestrada e harmonizada. Pelo sistema. Exatamente. Não é o sistema. É o sistema. Isso é uma outra discussão. E vamos, exatamente. E vamos olhar, por exemplo, para a realização da Conferência do Congo em 1884-85. Quando se legitima essa visão de que o preto não tem alma, o preto não sente, o preto tem que ser despido da sua natureza, é aí onde a gente descarrila de forma bruta. Queres vincar na sociedade, tens que se ajustar às regras de jogo. Se não come com garfo e faca, não é civilizado, não tem cadeiras mesa de 4 cadeiras, não é civilizado. Então, tu tens um processo que é devidamente estudado, porque eu digo assim, toda a engenharia social que se conhecia na altura foi utilizada na Conferência do Congo, a Conferência de Berlim, para utilizar esta máquina do sistema educativo, porque Norton de Matos, ele percebeu muito bem de que se nós levarmos o povo a esquecer a sua língua, ele esquece os seus nomes. Só um exemplo que eu vou dar muito breve.
Há dias, em Coimbra, eu sou de Coimbra, sou coimbricense, eu a falar com um colega angolano, eu pergunto, como é que chamas? Ele disse, Mateia. Eu pergunto-lhe, és do Pão Sul? Ele ficou assustado. Tu és um vidente ou quê? Eu disse, não, o nome é um endereço cosmológico. O meu pai é do Pão Sul, lógico, olha, Mateia me levou logo no Pão Sul. Lá vibrou alguma coisa. Percebes? Então, é essa a questão. É um trabalho muito árduo que a gente tem. Parabéns ao Candimba por se atrever a dar esse passo. E agora basta-nos que a gente abrace esse projeto, porque quem nasce em filhos não é só o Candimba, quem os registra não é só o Candimba. E as nossas maternidades também devem ter essa obra. Devem ter essa obra. Sim. Aristóteles, porque o meu pai estudou filosofia, né? Ok. Professor de filosofia. Não, ele rejeitou os nomes tradicionais portugueses. Como não se podia dar nomes africanos aqui, né? Ele escolheu o que ele achou ser o máximo, né, na cultura europeia. Então, somos quase todos Aristóteles, Aristófanes, Antígono. O segundo nome, os que nasceram em Angola, o segundo nome, nós temos nomes bantu, mas eu nasci aqui, então ele não queria João, Paulo, não queria nada disso, então preferiu Aristóteles. Às vezes as pessoas reclamam, mas esse tipo está a vender um livro sobre nomes de Angola e chama-se Aristóteles. A minha identidade é o Candimba. Toda a gente sabe quem é o Candimba. Eu não preciso de documentos para ser identificado. Se eu falar sobre minhas origens, as pessoas vão procurar, vão encontrar os meus avós e tudo. Mas aqui está o livro dos nomes de Angola. Eu espero que gostem. A minha sobrinha está ali no fundo, sentada. E as pessoas interessadas em adquirir o livro, eu estarei aqui para autografar. Sim? O ano nela precisa. Muito obrigado. Não se esqueçam disso.